Muito boa noite, está começando mais uma edição da temporada 2024 do seu, do meu, do nosso Fecha Conta. E hoje, né, garçom, nada de fechar a conta. Vamos abrir uma contaça hoje. Um jovem ex-bancário, 2 vezes vereador na história da cidade de Cotia pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje nós vamos colocar fogo no parquinho e vamos dar PT na live. Nós temos a honra de compor o Fecha Conta dessa noite. Ilustríssimo convidado, pré-candidato à vereança da cidade de Cotia, Antônio Carlos de Melo Sá. Toninho Calunga, vem pra cá, meu irmão! Meu parceiro, seja bem-vindo. Por gentileza, fique à vontade. Tudo bem, Christian? E aí, meu caro? Uma honra receber esse ilustríssimo convidado aqui na nossa live. Você que já chegando na live agora, já compartilha, curte. E hoje nós vamos falar da história. Vamos abrir a caixa de Pandora. Bomba, bomba, bomba. Quero agradecer mais uma vez. Eu sei que a sua agenda, a gente demorou para marcar a sua agenda, porque você está correndo aí os 4 cantos da cidade de Cotia. Mas eu quero agradecer, uma honra receber o primeiro candidato nosso à vereança da cidade do Partido dos Trabalhadores. Uma honra, Toninho Calunga. Boa noite, irmão. Ô, Christian, que grande alegria, que grande honra. Honra toda minha de estar aqui contigo. Você é um amigo de longa data, né? Uma pessoa que conviveu comigo num período bonito da vida, que foi a nossa juventude, né? Então, uma grande alegria estar contigo aqui, viu? Antes da gente falar de política e falar da sua biografia, nós vamos falar, sabe do quê? Aonde eu te conheci e aonde eu aprendi a gostar de você, porque você sempre foi um cara de atitude, de pegada. Jovens Unidos Vivendo a Realidade, o Juvar, que era o grupo de jovens que a gente fazia parte lá em Cotia. Pois é, rapaz, lembrança boa. Christian, minha vida toda a Igreja Católica foi responsável por tudo o que sou, né? A minha formação, o meu berço, a minha juventude, o meu casamento, a minha vida, ela se deu toda ali. E na Igreja do Portão, que é a Igreja Santo Antônio, mais tarde passou a ser Santo Antônio Nossa Senhora do Carmo, ela é a igreja que eu também fiz minha primeira comunhão. Então, foi ali que minha vida foi passando e eu tenho muita alegria por aquela comunidade. E ali eu fiz muitos amigos, mas muitos amigos. Aliás, os padrinhos dos meus filhos, do Gabriel, os 3. O Henrique, lamentavelmente, faleceu, e a Nadir era da igreja Santo Antônio. Sentimentos. Grande companheiro Henrique. E padrinhos da Marian, também da igreja Santo Antônio, o Alex, irmão da Thelma, padrinho do Rafael, com a Priscila, que também era do grupo de jovens. E o Marcos e a Cassiane, padrinhos do Gabriel, né? Ou seja, está tudo ali. 1900 e me recorde. 92, 93. Passamos dos 30 anos de amizade. Ilustríssimo amigo, vamos falar um pouquinho da sua biografia. Aquele jovem trabalhava em metalúrgico, foi ex-bancário. Como é que começou essa história aí? E esse gosto, né, de começar a caminhar, olhando a política. Como é que foi esse comecinho lá atrás, ilustríssimo? A história... Eu tenho uma família muito regrada, muito próxima, né? Um pai e uma mãe fabulosos, foram pessoas que me deram toda a sustentação e todo o filho pode e precisa ter. Só um minutinho só, vamos fazer uma troca aqui do microfone, rapidamente. Pedimos desculpas a vocês, porque deu uma falinha técnica, mas já vou voltando aqui, 30 segundinhos, só estamos fazendo alinhamento do microfone aqui. Já começa a compartilhar essa live. Hoje nós vamos falar só de Partido dos Trabalhadores, nós vamos falar de todos os projetos de lei, nós vamos falar da grande dificuldade que é a oposição PT, no passado próximo, que não conseguia aprovar os projetos, por causa que a máquina estava em cima. Hoje nós vamos bater esse papo. Nós vamos falar da dificuldade de ser vereador, né, pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de Cotia. Reestabelecido aí, vamos lá, meu amigo. Então, Christian, eu tive, então, uma infância... Eu sou nascido aqui em Cotia, nasci no Monte Santo, no Jardim Monte Santo. E uma infância
maravilhosa, uma família muito segura, muito tranquila, muito amorosa. E meu pai era metalúrgico, minha mãe era costureira, trabalhava nas empresas daqui da cidade também, era lavadora de roupa, costureira, enfim, uma guerreira. E em 1987, Christian, eu tive meu primeiro emprego. Aliás, em 1986, eu tinha 12 anos para 13 anos de idade, carteira registrada. E na Nogan, né, a fábrica de borracha. Nogan. Né, a Nogan. E depois eu saí da Nogan e arrumei um emprego na Plastival. Né, e fiquei 3 meses trabalhando. E aí meu pai resolveu voltar para o Nordeste. E aí eu saio da Plastival, contrariado, e fui para Alagoas. Eu fiquei 6 meses em Alagoas e voltei para São Paulo. E aí só que eu voltei para morar sozinho, aos 13 anos de idade. Né? Não posso dizer que foi fugir de casa, porque eu não fugi, foi um acordo. Meus pais não acreditavam que eu conseguiria ficar só. E aí, meu irmão, a vida foi muito dura, foi muito, muito, muito dura. Esse período eu acabei, era uma crise social, de emprego muito forte. A gente estava no ano de 87, o governo do Sarney, um problema gravíssimo de desemprego, uma dificuldade, e eu, muito jovem, não conseguia arrumar emprego. E aí, Christian, eu fui parar nas ruas. Eu fui morar na rua. Né? E esse período foi um período muito, 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 muito difícil da vida. E quem me ajudou muito foi Padre Júlio Lancelotti. Né? O mesmo Padre Júlio que a gente vê hoje por aí. Esse camarada foi, para mim, um anjo, uma pessoa importantíssima. E ele fez contato aqui em Cotia com o Padre Daniel Balzan. E o Padre Daniel, eu era de Cotia, o Padre Daniel me acolheu na igreja da paróquia Nossa Monserrate. E ali também me acolheu a Lúcia Torresani, né? Uma grande, foi minha catequista de crisma, ela e a Lúcia. Ex-vice-prefeita. Ex-vice-prefeita, né? Eu tinha um carinho muito grande pela Lúcia. Tanta gente me ajudou, Christian, nessa igreja, cara, eu não consigo fazer conta. E na igreja, eu consegui arrumar um emprego no Bradesco. Né? Aí eu fui no Bradesco, graças a 2 amigos, o Vanderlei, que estudavam lá, e o Beto. E aí o Padre Daniel pediu para eles me ajudarem, eles me colocaram para fazer uma ficha, eu passei lá no teste que eles me deram, na Cidade de Deus, e fui para o Bradesco. Né? Aí minha vida decolou novamente, graças a Deus. Graças a Deus. Então, é isso, né? O começo, então, foi esse. E como é que começou, Calunga? Você jovem, você sempre foi muito firme nas coisas, você sempre foi um cara guerreiro. Eu lembro da época do grupo de jovens, a gente até, uma vez a gente estava sem dinheiro, viemos de madrugada a pé de Cotia até minha casa aqui, quando eu morava com a minha mãe. Como é que foi essa projeção, esse olhar? Partido dos Trabalhadores, essa projeção do jovem Toninho Calunga no Partido dos Trabalhadores. Christian, para mim isso é muito claro. Veja, Christian, eu experimentei a lógica da miséria humana. O que o ser humano consegue e mais degradado, eu experimentei na pele, literalmente na pele. Você sabe, Christian, que a primeira vez, para a maioria dos jovens da periferia, os jovens negros, os pretos e as pretas, os jovens brancos pobres, os jovens que são, enfim, por uma condição social e apenas essa, a primeira vez que o Estado funciona de fato na vida desses jovens é quando o camburão se abre e ele é jogado lá dentro. Essa é a primeira vez que o Estado funciona de maneira absoluta para a juventude periférica. Porque falta para esse jovem escola durante toda a sua vida. E quando ele tem escola, falta o professor de português, falta o professor de matemática, falta o professor de geografia, falta o professor de história. O Estado não dá conta desse processo de ser Estado. O Estado é eficaz contra os pobres quando a porta do presídio se abre. Mas não é quando a porta da escola se abre. E também não é quando o hospital se abre. Não é quando a mãe do garoto perde a vida num parto. Não é quando a UBS não chama o menino para poder tratar da sua doença e ela evolui. Não é quando você tem uma situação... Veja só, qual que é a diferença do tratamento de câncer para um rico e para um pobre? Apenas uma, a vida e a morte.
Porque um acessa o que tem de mais poderoso, de mais tecnológico, de mais avançado na medicina. E o outro precisa, o católico rezar o terço, o evangélico fazer a sua oração, do candomblé ir lá no terreiro, e assim vai. Ou seja, nós não temos a eficiência do Estado para os pobres, ao não ser quando o camburão abre a porta. Aí o Estado é eficiente. Exatamente. Meu ilustríssimo convidado, nosso tema é claro, bomba, bomba, bomba. Vamos abrir a caixa de Pandora hoje. E, se Vossa Excelência me permitir, eu já vou entrar, como a gente fala, colocando fogo no parquinho. Hoje nós vamos dar PT na live. Vossa Excelência sempre foi oposição ao ex-prefeito da cidade, Quinzinho Pedroso. E hoje vocês estão no mesmo segmento, carregando a mesma bandeira, apoiando a mesma pré-candidata. Como é isso, ilustríssimo Toninho Calunga? Eu acho que o Quinzinho finalmente me ouviu. Porque quem está comigo é o Quinzinho, não sou eu que estou com ele. Eu estou no governo, apoiando esse governo desde 2016, quando ele era oposição. O Quinzinho é um dos homens mais inteligentes que essa cidade já produziu na política, uma fera política. E teve ali a sua ação política e primeiro ele enfrentou o Santos Siqueira, que foi um dos melhores vereadores da história dessa cidade, um dos melhores diretores da história dessa cidade, um cara comprometido com a causa dos pobres, com a causa da educação, uma pessoa que eu devo grande parcela da minha vida, eu devo ao Santos Siqueira. E depois fui eu. Eu penso, sabe, Hernani, que quando eu cheguei na Câmara, eu era conhecido de algumas pessoas na igreja, em razão da nossa atividade na Pastoral da Juventude, e em razão da minha atividade no movimento estudantil. Em 1992, quando nós nos conhecemos, Kirchen, nós conquistamos em Cotia o passe escolar gratuito. Cotia é a primeira cidade do estado de São Paulo a conquistar o passe escolar gratuito, e nós fizemos isso na base de protesto, bloqueando o Raposo semana sim, semana também. Foi no pau. Eu não sei quantas vezes eu fui levado para a delegacia, perdi a conta. Quantas vezes eu fui... Teve uma vez, o Kirchen, que eu fui... Teve um momento terrível, mas depois a gente ri. Eu saí da igreja do Portão, eu estava fazendo uma celebração, eu era ministro da palavra, você lembra? Né? E eu saí dali... Muito bom, por sinal. E eu era conselheiro tutelar, eu gostava muito da igreja, gosto muito da igreja. E aí, eu estava saindo da igreja e eu vi passar uma viatura da Guarda Municipal, duas. Na terceira, alguém falou, a gente estava procurando um conselheiro tutelar. Eu era conselheiro tutelar, 1995. E eu falei, estou aqui. E fui para a Câmara Municipal, onde o pau quebrou. Os meninos que... O Rogério Olmo e o Damião Carlos Vicente, que eram líderes, o Joelito, né? Eram grandes lideranças do movimento estudantil. O saudoso Jabá, ele estava, vamos dizer, um pouco acima das emoções ali. E aí ele deu um soco, uma cotovelada no moleque. E aí sangrou o menino. Quando sangrou, aí o pau comeu. A molecada pulou a Câmara, quebrou o carro, quebrou a Câmara. E aí, eu estava lá como conselheiro tutelar e como liderança do movimento estudantil. E eu consegui fazer a turma do deixa disso, tal, fui tirando os meninos de dentro da Câmara. Bom, resultado disso, Kirchen, eu fui para a delegacia para registrar um BO, na época contra o Jabá. Quando eu chego lá, o presidente da Câmara, que não lembro agora quem era, mas o Tagarela e outros vereadores estavam na delegacia. E o delegado era o doutor Precioso, registrando um boletim de ocorrência, sendo que eu era o acusado. E aí decretou minha prisão. por depredação de patrimônio público, por incitação à violência. Eram 7 crimes ali. Entubou. E eu, cara, não tinha, naquela manifestação, não tinha nada a ver com o peixe. E aí a Guarda Civil Municipal foi lá para, olha, ele ajudou a gente, não era ele. E tinha um policial militar, que eu tinha muito problema com ele, mas nesse dia esse cara foi um gigante, cara. Cabo Gilmar, Sargento Gilmar depois. O Gilmar me salvou a vida, porque o Gilmar falou, não entra não. Não entra que está decretado sua prisão aí. Vão prender você em flagrante.
Bom, já passou, ele não vai ser mais punido por isso. Ele me colocou dentro da viatura e me levou lá para a casa do Joaquim. Foi lá que eu me escondi. Foi decretado prisão. Aí o doutor Ademir depois foi até a delegacia e tal, e aí relaxaram o pedido de prisão. Mas foi isso, né? Foi isso. Ou seja, pau comia, não era brinquedo, não. Calunga, a gente anda na rua, muita gente fala bem de você e tem algumas pessoas que falam que você vendeu a sua candidatura na época quando você saiu para prefeito. Inclusive até o fato de você ter ganhado uma casa de 10 milhões do ex-prefeito de Cotia, o Carlão Camargo, em Sorocaba. Isso é verdade? O senhor tem uma casa que o ilustríssimo ex-prefeito da cidade, o Carlão Camargo, deu de presente para o senhor? Olha, se deu, não entregou, porque nunca, jamais. O que aconteceu em 2012, Christian, foi uma situação de falta de dinheiro para a campanha. Você teve a primeira vez na história da cidade que todos os ex-prefeitos estiveram no mesmo palanque numa eleição, foi contra mim. Né? Naquela eleição, Christian, se eu tivesse condição financeira, eu teria feito talvez o maior susto da história dessa cidade, que teria sido ganhar a eleição. Eu penso que a política, ela tem muito desse tipo de situação. E eu tenho muita clareza, sabe, Christian? Eu sabia que o tempo seria testemunha da minha vida. Eu moro num apartamento de 70 metros quadrados, eu tenho um carro 2005 e eu sou casado com a mesma mulher. Ou seja, Christian, a minha vida não mudou nada. E eu sabia que o tempo ia ser testemunha da minha ética. Puxa vida, o que mais me doeu nisso, Christian, não eram as pessoas que não me conheciam, que falavam sobre isso, mas eram as pessoas que me conheciam, que frequentavam a minha casa, que sabiam que aquilo não era verdade, e que nunca foi. Nunca foi. Aliás, eu nunca tive nenhuma conversa com absolutamente ninguém nessa cidade, nem Carlão, nem Quinzinho, nem Rogério, nem ninguém. Eu lembro dos prefeitos de Cotia desde o Carmelino Pires de Oliveira. Depois teve o Ivo, depois o Mário Ribeiro, depois o Ailton Ferreira, Quinzinho Pedroso, Carlão e Rogério. Então, eu lembro desde 1980 dos prefeitos dessa cidade. E, Christian, eu nunca me submeti a nenhum deles, graças ao bom Deus, a nada que não fosse a política. Sempre. Né? E o que pode dar testemunho de mim contra a mentira é a minha vida. Né? Ou seja, as pessoas sabem que eu moro num apartamento. 3 filhos, a esposa, e é o mesmo apartamento. O mesmo gato, né? O mesmo, o gatinho a gente nunca teve, né? Mas é praticamente o mesmo carro, né? Só mudou a cor, né? Era azul, agora é um prata. Azul. Né? Aliás, você veio no meu Corolla agora, né? Caramba. Corolla 2005. E eu tenho muita honra disso, sabe, Kirchen? Porque, para mim, o que eu preciso para sobreviver é a dignidade. A dignidade de todo operário, de todo trabalhador, de toda pessoa que luta para sobreviver. Hoje eu sou funcionário público, quer dizer, agora licenciado, né? Afastado, aliás. Mas a minha vida é uma vida muito comum, muito simples. Kirchen, acho que a última vez que eu fiz uma viagem foi em 2018. Porque eu não gosto? Não, porque eu não tenho dinheiro. Adoraria viajar todo ano. Aí não tenho. Entendeu? Então, assim, os meus meninos estudaram em escola pública no ensino médio. A minha menina faz uma faculdade pública, porque não teria dinheiro para poder pagar. Eu fiz direito, Kirchen, justamente nessa época, graças ao Enem e graças ao ProUni, na faculdade Mário Chamber, porque eu não tinha dinheiro para poder pagar da minha faculdade. Se eu dependesse do dinheiro, meu pai, Kirchen, isso me dói muito, ele faleceu num hospital público. Se eu tivesse dinheiro, você acha que eu ia deixar meu pai, ficar num hospital público de Sergipe? É verdade. Entendeu? Então, assim, toda essa dor, toda essa tristeza, todas essas coisas que falaram, Kirchen, eu coloco isso muito num lugar muito especial, chamado perdão por quem mentiu contra mim. Eu perdoo, porque esse exercício de perdoar, Kirchen, não faz bem a quem é perdoado,
Faz bem a quem perdoa. Eu só tiro do coração. E o engraçado de tudo isso aí, todo mundo esquece durante 4 anos. Aí quando é eleição e você se projeta em algum segmento, aí começa a aparecer as coisas. Eu tenho mais uma batida, porque a gente ia explodir a live essa noite e falar. O senhor, como funcionário fantasma, como todo mundo fala, o senhor era oposição a todas as gestões, à situação. O senhor sempre foi oposto, sempre estava do lado da população. E hoje o senhor carrega a bandeira da atual gestão, que é a pré-candidata que vem pela máquina. Como isso? Hoje o PT não é mais oposição, o PT se alinhou? Explique isso, por gentileza. Você sabe que a humanidade inventou muitas artes, né? São 7 grandes artes. Mas existe uma arte que não está catalogada, que é a arte da política. E eu penso que essa é a mais importante de todas as ações humanas. A política, ela não deve servir, Kirchen, para que nós façamos inimigos. Ela deve servir para que nós possamos ter divergências de pensamentos e de ideias. O Rogério era a única pessoa capaz de derrotar Quinzinho Pedroso em 2016. Por coerência, eu, se lançasse candidatura em 2016, estaria apoiando o Quinzinho, porque com a candidatura do PT, o Quinzinho ganhava aquela eleição. Para derrotar o Quinzinho não era tarefa fácil, era muita força, muita sabedoria política acumulada no decorrer de 30, 40 anos de vida pública. Ou seja, era um osso duro de roer. E aí eu achava que o Rogério era a única pessoa, e quem sabe da minha história com o Rogério, sabe o tanto que eu torci e o tanto que eu ajudei a construir a candidatura do Rogério desde sempre. Eu sempre gostei muito, sempre tive uma relação muito forte com o Rogério. E sempre achei ele muito capaz, politicamente capaz. E o Rogério é um cara de centro, meio que do campo da direita, a gente tinha divergências internas, mas o Rogério sempre foi um grande articulador político. O cara é bom no que faz. Aluno que virou mestre. Não, pois é. Não, aliás, eu acho que o Rogério, eu coloco ele nos fenômenos políticos. E a história vai mostrar o tanto que eu tenho razão. Porque o futuro do Rogério é um futuro grande. Ele é um político grande. Pois bem, e ele mostrou essa grandeza. Ele derrotou o gigante. Ele derrotou o homem que segurava o chicote na mão. Então, nós conseguimos derrotar o Quinzinho. E isso, para mim, foi a coisa mais importante da vida política da cidade, porque ela abriu a possibilidade da gente, pela primeira vez na história de dezenas de anos, para não dizer centenas de anos, nós conseguimos quebrar a hegemonia familiar política da cidade. Cotia era uma cidade que vivia de 2 ou 3 famílias, secular. Nós tivemos o Kenjiquira, fora desse processo, na década de 70, nós tivemos na década de 90 o Ailton Ferreira e depois o Rogério Franco. Ou seja, e o Rogério mostrou um jeito novo de pensar e governar essa cidade. O avanço que o Rogério fez nessa cidade, a história vai mostrar. Então, assim, eu sou muito claramente ligado, sim, ao Rogério. Acho que ele fez um governo muito importante. Acho que ele mostra pouco o que fez. Eu acho que ele precisava ter essa capacidade, essa condição política de poder... e eu sou uma das pessoas que me sinto responsável por isso. Mas você falou sobre a questão de ser funcionário fantasma. Veja só, eu saí da Prefeitura de Cotia, trabalhei 3 anos e meio. Primeira vez na minha vida que eu trabalhei na Prefeitura de Cotia, Kirchen. Eu nunca trabalhei antes, eu fui vereador. Antes de ser vereador, eu fui conselheiro tutelar, que não é funcionário da Prefeitura. Na época, aliás, não era funcionário mesmo. E é eletivo também? Era eletivo, era um cargo eletivo. Depois eu fui vereador por 2 mandatos. Não fiquei na Prefeitura. Quando o Rogério ganhou, eu entrei em 2017 e saí em junho de 2020. Eu nunca mais voltei para a Prefeitura. Né? Eu, Calunga, não voltei para a Prefeitura. Então, e não voltei por uma opção política também.
por uma opção de poder. Eu fui para a iniciativa privada, resolvi voltar para o batente operariado, retomar a experiência do contato com a classe trabalhadora. E depois eu fui para a Assembleia Legislativa, o deputado Simão Pedro, que é um grande amigo, um grande parceiro, um grande companheiro, uma pessoa que eu me espelho muito, uma pessoa de uma retidão política fabulosa, me convidou para ser assessor e eu, claro, topei de bate-pronto. Então é isso. Então, assim, sem medo nenhum de nada. Falar um pouquinho dos nossos amigos que estão na live. Vou mandar um abraço aqui, o Plínio está fazendo um monte de pergunta. Plínio Lima, Carlos Vasconcelos, o Gibulo, o Antônio Bogás, caro Toninho, abraço. Doutora Viviane Gibulo, boa noite, doutor Quinte. Meu abraço ao companheiro Calunga, amigo de longas datas, um ser humano ímpar. Web Nova Cotia, que também tem um podcast, parabéns aí ao Marcelo Moreno. Boa noite a todos. Essa adolescência pode dizer que é uma pessoa muito humilde. O Plínio, Claudete Fusão, Super beijo, jornalista Nascimento, parceiraço. Vamos lá. Isadora Bulzan, Calunga, está vindo como pré-candidato a vereador. Maria Gilza de Abreu, boa noite. Plínio, uma coisa fantástica aqui, ó, né? Além das batidas, vem um anjo da guarda e vem falar isso daqui. João Pedro de Souza Coutinho. Toninho Calunga, um grande homem, em 2023, ele salvou a vida do meu sobrinho, que foi desenganado no hospital de Cotia. Minha família rezamos frequentemente por ele. Deus abençoe sempre. Olha que legal, a gente está ouvindo uma coisa dessa na nossa live. Você que está aí, já compartilha a nossa live. Eu vou levar os 4 cantos da cidade de Cotia para mostrar os projetos. A gente já vai entrar nos projetos. Essas perguntas que eu estou fazendo, a gente está fazendo um esclarecimento, né? Porque tem muitas pessoas que são pré-candidatos, mas sem fundamento e sem propósito. Então, ele entra para bater. Então, o Toninho se pontificou a responder essas perguntas, né? Toninho Calunga, gostaria de falar com você hoje. Hoje tem a situação que é a máquina e a oposição. Gostaria que o senhor falasse, nas suas palavras, sobre o pré-candidato à prefeitura da cidade, o Wellington Formiga. Vamos dar só um parecer. Kirchen, vamos lá. Primeiro, eu acho muito importante salientar, e vou começar, já falei isso, quero falar de novo, a política não pode ser feita como se fosse uma guerra entre inimigos. Na política, o máximo que a gente tem são adversários. Eu hoje sou adversário do Formiga, mas o Formiga ele foi formado dentro do PT. O primeiro partido do Formiga foi o PT. E eu tenho a grande alegria e a honra de poder ter chamado o Formiga para vir. Eu localizei aquele menininho, magrelinho, lá na escola da República do Peru. E o Formiga gostou da fruta, né? Eu acho que o Formiga erra quando ele troca tanto de partido. Ora está no campo da esquerda, ora está no campo da direita, ora está num partido mais ligado à extrema-direita, como era o PSC, que até mudou de nome agora. Ora está agora no PDT, um partido muito honrado. Então, eu penso que a coerência ela é um fundamento básico para poder construir a ação política. E penso que, nesse sentido, o Formiga peca, né? Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão, eu acho que para poder ser prefeito, é necessário, ou prefeita, é necessário ter um conhecimento muito vasto sobre a construção política e como se faz política. Por exemplo, eu vou citar uma coisa aqui que eu tenho falado com algumas pessoas. Formiga falou aqui nesse programa de um projeto dele, mas falou também em outros programas. Ele está dizendo o seguinte: Cotia tem 400 empresas grandes. Eu, sinceramente, não consigo saber onde que o Formiga tirou essa conta. Você consegue ver? Alguém não, consegue essa ver? conta não fecha. Não, mas é pior, né? Eu acho que fazer uma proposta dessa natureza precisa estar muito bem preparado, porque senão ela acaba sendo a demonstração de uma não capacidade de poder falar sobre aquilo que vai exercer. E isso é um perigo para todos nós. Então, assim, como que você vai discutir com 400 empresas
Eu nem vou falar das grandes, porque não existe 400 empresas grandes na cidade, lamentavelmente até. Não existe. Aliás, eu estou para te dizer que nem Guarulhos tem 400 grandes empresas, né? Talvez a capital tenha, mas... Ou seja, Cotia não tem 400 empresas. Mas aí você vai colocar, na primeira versão, 300 estudantes em cada empresa. Aí o mundo fica pequeno, né, cara? Porque como que você vai fazer uma proposta de colocar em 400 empresas, 300 jovens para poder estudar? Vai ter que importar jovem de Carapicuíba, de Osasco, Butantã, Vargem Grande, porque não tem em Cotia essa quantidade de jovens. Segunda questão, isso dá 120 mil pessoas. Aí piora, né? Bom, aí aqui, eu acho que ele corrigiu, ele dizendo que ia ser 30 pessoas, porque aí dá 12 mil, que é a conta que ele faz. Acontece que quando você vai para o CAGED, estudo do Ministério do Trabalho, a cidade não gera 12 mil empregos por ano. Então, a cidade de Cotia não gera 12 mil empregos por ano. Então, aquela história de que vamos contratar gente da cidade, ela é muito subjetiva. Porque já pensou, cara, se nós pudéssemos só ser contratados pela cidade onde a gente vive? São Paulo não ia poder contratar Cotia. Vargem Grande não ia poder ter trabalhador de Cotia. É uma proposta muito infantilizada e economicamente contraditória. Então, Kirchen, eu penso que o Formiga precisa se preparar melhor. Eu acho que ele está muito emocionado e penso que ele tem uma história, uma vida, é meu amigo, e eu não nego isso para ninguém. A gente conversa, inclusive, mas eu penso que essa história dele, da proposta da educação, é uma proposta que, para ficar ruim, precisa melhorar muito, né? Para ficar ruim, precisa melhorar. Ele não tem noção do que ele está falando. Isso é péssimo. A segunda questão, ele falou em algum lugar que a cidade tinha 90 mil idosos. Também está registrado. Kirchen, segundo o IBGE, nós temos 34 mil. Ou seja, aliás, é um dado até curioso que o SEAD, e aí eu sugiro, aliás, vamos lá, todo vereador precisa saber de qual cidade ele é vereador. Todo prefeito precisa saber de qual cidade ele vai ser prefeito ou ele é prefeito. Se não tiver esses dados concretos na mão, fala besteira. E aí depois promete que jamais serão cumpridas. Primeiro porque não dá tempo. 4 anos é pouco tempo. E segundo o Formiga, ele vai governar 3 só, né? Porque pelo que ele fez a conta aqui, ele não governaria porque é o orçamento anterior. Eu acho isso uma besteira, cara, do tamanho do mundo. Como assim um ano não governa? Não existe isso, o orçamento está ali. Ah, mas foi um orçamento feito pelo governo anterior. Por isso tem uma Câmara Municipal para você poder fazer remanejamento financeiro. Você entende, Kirchen? Porque precisa entender o mínimo de política e o mínimo de administração pública para não passar por esse tipo de situação. Então, eu acho que essas são algumas coisas que limitam muito a ação do Formiga. E eu lamento muito que, quando a gente vai para o debate político, o que vem depois são uma enxurrada de ódio, de inimizade. Eu quero debater a política. Particularidades, né? Pois cara. Exatamente. Mas eu nem sei se tem particularidade, porque são mentiras, né, cara? Então, a particularidade, ela parte de um princípio que é a verdade. Agora, quando o cara fala, o Calunga é vendido, não sei o quê, porque parece o seguinte, que não sei quem é vendido. Então, todos os outros são a vestal da pureza. Ou seja, inclusive quem está na oposição, exatamente, parou de se vender agora? Não sei. Eu acho que não, eu acho que é uma coerência política, de uma definição de um papel claro. Agora tem que sair da particularidade, tem que sair da tal da fake news, que é um nome muito pomposo, para mentira. E ela destrói, cara, ela destrói, ela faz mal. Então, assim, não contem comigo para fazer isso, sabe, Kirchen? Eu não vou baixar o nível, pode atacar o que quiser, mas eu não repito aquilo que eu repilo. Né? Ou seja, se eu rejeito, eu não posso praticar. E aos que me detratam, a estes a justiça.
Exatamente. Entendeu? É isso. E vão responder judicialmente, não tenha dúvida. Vamos falar um pouquinho também, a gente está falando de fake news, vamos falar do metrô também, que a gente pode falar que não vai vir agora. O pessoal até está fazendo campanha do metrô, está chegando. Eu escutei de candidatos, pré-candidatos aí ao metrô, nós vamos trazer o metrô, que também é uma grande fake news, né? O metrô chegar agora na cidade de Cotia, né? Olha, Kirchen, eu acho que assim as pessoas confundem muito os papéis. O cara não sabe sequer qual é o papel que ele tem. Um vereador em uma cidade de região metropolitana não tem capacidade financeira para trazer um metrô. Aliás, não tem capacidade financeira para poder fazer um corredor de ônibus. Você imagina o seguinte, eu estou tentando arrumar um nome aqui, mas o governador Tarcísio de Freitas, ele é um sujeito que simplesmente não sabe onde fica Cotia. Eu acho que ele nunca passou aqui pela Raposo Tavares. Se passou, tem que dizer por onde foi, porque como que um cara propõe um projeto de fazer o alargamento da rodovia para 4 faixas expressas, mais 2 marginais, colocar pedágio a cada 4 quilômetros. Kirchen, o que o Tarcísio está propondo é gravíssimo. É colocar um pedágio no 29 da Raposo, ali na Gerdau, colocar um outro pedágio aqui na entrada do Jardim da Glória, colocar um pedágio na FEBEM, no 19, logo depois do Rodoanel, colocar um pedágio no Jardim Arpoador, no quilômetro 15 da Raposo Tavares, e colocar um pedágio em cima do Parque da Previdência, logo antes do farol da Raposo Tavares. É para tirar os carros da Raposo, né? Não, cara, veja só, é um projeto que ele é egocêntrico, ele é egoísta, porque ele é um projeto que serve ao transporte individual e a quem tem dinheiro. Aí ele fala, não, mas não vai pagar pedágio quem não quiser pagar, basta ir pela via marginal. Faz o cálculo comigo, você é do trânsito, Kirchen. Fala para mim o que acontece todos os dias, de manhã e à tarde, na Avenida José Barreto, da Discovel até o centro de Cotia. Excesso total. Por de quê? veículos. Porque são 2 faixas para ficar ônibus, caminhão, para poder entrar e sair do bairro, e os carros locais. Agora calcula do centro de Cotia até o Butantã uma via marginal daquela. Verdade. Cara, é uma loucura. Governador Tarcísio de Freitas, vá conhecer o estado que você governa. Que, aliás, tu veio de fora. Você precisava vir aqui para ouvir o que a gente está dizendo. É uma loucura esse projeto e ele não privilegia o transporte público. Ele é antiambiental. Veja, Kirchen, o que aconteceu no Rio Grande do Sul pode acontecer a qualquer momento em qualquer cidade da grande São Paulo. Quem é que pode dizer onde vai ter uma chuva torrencial de 600 milímetros? Porque esse mesmo pessoal que apoia esse governador é os caras que destruíram a mata no Mato Grosso do Sul, que estão queimando o Mato Grosso do Sul, que estão queimando o Mato Grosso. Eu, Kirchen, trabalhei um período na Bolívia. E então, necessariamente ia de avião. Cara, é impressionante, Kirchen. É impressionante. A Bolívia é um país lindo. Quando você sai de São Paulo, você percebe o avião que você está aí no estado de São Paulo, não tem árvore. Quando você entra em Mato Grosso do Sul, você via muita árvore. Quando você... E aí o avião ele vai Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, para entrar ali já perto de Rondônia, para chegar em Santa Cruz de la Sierra. Kirchen, no Brasil não tem mais árvore quando você olha por cima. Sabe quando você percebe que está na Bolívia? Por causa da floresta. Aí você entende que você mudou de país. O que aconteceu, Kirchen? Por que tem tanta água? Porque os rios voadores que vêm do Amazonas, eles encontravam parada em razão das árvores que emitem um calor e emitem umidade e a chuva cai. Como não tem mais árvore nesse caminho, a água desce direto. E ela pode parar, meu irmão, em qualquer estado desse país nesse momento. Exatamente. E aí o que acontece? Imagina o seguinte, uma cidade geograficamente acidentada como Carapicuíba, Itapevi, Cotia, Jandira. Você já imaginou 200 milímetros de água numa cidade dessa em 6 horas? Mata metade do povo afogado. Então, Kirchen, a irresponsabilidade ambiental... Um pouquinho que chove, Calunga, ali perto embaixo
Lá no ginásio de esporte já alaga, um pouquinho que chove. Alaga. Então, mas não é só, cara, todo lugar. E aí o que o Tarcísio está propondo? Colocar mais asfalto. E ao invés de usar esse dinheiro, 9 bilhões de reais, a gente conseguiria colocar o metrô. Aí sim, Kirchen, uma estação de metrô custa em média 1 bilhão de reais. Se você emendar o metrô, vamos pensar aqui, claro que eu não sou técnico na área, então, mas eu estou pensando aqui o que tem aí. Pegar essa linha marrom e pensar 9 linhas de metrô no entorno da Raposo Tavares, você chega na Granja Viana com a estação de metrô. Por quê? Porque no quilômetro 10 da Raposo, até o quilômetro 24 da Raposo, você tem 14 quilômetros de metrô. 14 quilômetros de distância. Se você fizer um financiamento para poder fazer um transporte público decente, aí você pode colocar 500 pedágios aqui, porque aí nós vamos ter alternativa de verdade para poder chegar mais rápido. Agora, priorizar o transporte individual em detrimento do transporte público é de uma irresponsabilidade que eu nunca vi igual. E aí, emendando, a venda da Sabesp. Ô, Kirchen, você sabe que quando a gente cabulava a aula, eu sei que você não fazia isso, né? Mas, de todo modo, quando a gente ia lá para o Morro Grande... eu cabulava a aula. Eu nunca fiz isso. Lá no Morro Grande, Kirchen, a reserva florestal do Morro Grande, eu fui levar meus meninos esses dias para conhecer lá. A Represa da Graça, a Cachoeira da Graça. Ô, Kirchen, aquilo foi vendido. Como que você pode vender sistema produtor de água? O Rio de Janeiro, que é um estado, digamos que um pouco conturbado, privatizou o SEDAI, mas o sistema produtor, os cariocas não privatizaram. E aí o que está acontecendo agora com o sistema produtor dos paulistas? Veio um carioca e privatizou. Ah, cara, assim, é irracional demais. É irracional demais. Nós estamos, Kirchen, entregando para as gerações futuras um Estado podre. E isso vai fazer uma diferença muito grande para as gerações futuras. E nós precisamos, Kirchen, eu e você, nós vamos dar nossa contribuição para a humanidade, sei lá, mais 30, 40 anos. Não, eu não chego não. Pronto, mas aí, vamos lá, só para a gente poder fazer o exercício de tempo aqui. Quando o garoto que tem 5 anos de idade, daqui a 40 anos, nós vamos estar no ano de 2064. Ô, Kirchen, esse menino, com um pouco menos de idade que eu e você, vai pegar um mundo, cara, com calor de 50 graus, 55 graus. É impossível. Ou a gente começa a cuidar agora, para que as gerações futuras, Kirchen, não nos chamem de malditos. Isso diz Leonardo Boff. Ele diz o seguinte: as gerações futuras olharão para essa geração e vão dizer: vocês sabiam do que ia acontecer e não tomaram providências. Vocês são malditos. Olha que grave. Por isso, eu não quero que os meus netos olhem para o avô dele e digam: vô, você foi um cara que não se comprometeu com a causa ambiental. Eu estou comprometido com essa causa por eles, que ainda sequer eu tenho filho casado, né? Mas eu sei que um dia eles virão. E eu preciso preparar esse mundo para os meus e para o de todo o nosso povo. E ou nós percebemos isso, o Papa Francisco tem falado, Kirchen, e aqui eu faço um pedido, anotem os que puderem, depois peguem isso aqui, depois se puder deixar na bio da live aqui, deixe um livro chamado Laudato Si. Laudato Si. É uma encíclica do Papa Francisco que fala um pouco sobre isso que a gente está falando aqui. Então, Kirchen, você quer fazer, cara, um legado para a geração futura, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos? Comece a fazer nos seus programas que falem sobre a questão ambiental. Vamos para as ruas poder falar com os jovens, com as crianças, com os adultos, que nós precisamos reciclar, que nós precisamos fazer compostagem, que nós precisamos ter menos carro e mais transporte público, e transporte público de qualidade. Porque senão, meu irmão... São Paulo já tem ônibus elétrico, tem cidade aí com ônibus elétrico. Pois é isso. Já temos carros com elétricos, né? Então, o governador Tarcísio de Freitas, ao propor mais carros, ele está na contramão da história. É um governador
que gera um prejuízo enorme para o meio ambiente do povo paulista e, por consequência, para o povo brasileiro. Vou pedir para Vossa Excelência tomar uma aguinha para a gente falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Hoje a gente tem bastante assunto, não chegamos nem na metade ainda. Você quer comer o melhor delivery, fast food japonês da região? Tigu. Aqui, ó, na Rua Carano, número 150. Já pede aí no iFood, o telefone é 11 9 14 39 23 31. Pediu, chegou. Mandar um abraço aí para o Gustavo, a Doroteia, o Ian, que fazem esse fast food ser um dos melhores da região. Vamos falar também da CAC Cotia, uma empresa há mais de 15 anos cuidando de documentação de arma de fogo. Você que faz a prática do tiro desportivo, precisa fazer a regularização do seu documentação, quer tirar o seu porte de arma, já entra em contato aí pelo telefone 11 98058 1111. Quer trocar de carro, carrinho velho, carrinho novo, um barco, uma lancha, salá. Procura ali o meu amigo Laércio, telefone 11 966 14 2774, as melhores taxas. Faz até na nota promissória. Quer uma cachaça de qualidade? Está aqui, mas não é porque a gente vai beber agora, não. Vamos beber daqui a pouco. É a bagaceirinha. Tem a branquinha e tem a amarelinha. Cachaça de qualidade. Mas não é de Minas, não. Ela é do Paraná. Telefone é o 11 98640 4997. Quer gravar para sempre na sua memória a foto do seu filho, a foto do seu casamento ou de uma passagem da sua vida através do desenho? Salve o Desenhos, Salve o 47 Desenhos, está no Instagram, está aqui, ó, o telefone está ali, ó, o 966387316, já entra em contato lá. Nos desenhos acima de R$100 já tem 5% de desconto. O desenho não é feito só com a mão, ele é feito com o coração também. E hoje estou com essa fera do PT, conhece muito de política, pode dar um professor de política nato, falando em transporte público, essas coisas. Essas tarifas aí absurdas que a de Cotia, nós estamos entre as grandes no entorno da capital, com a maior tarifa de ônibus. Vamos falar um pouquinho disso aí, meu ilustre amigo. Então, veja só, Queixinho, você tem aí uma situação da tarifa pública que é uma situação onde a gente tem uma cidade na região metropolitana que simplesmente não foi planejada, né? Você tem dois problemas em Cotia. O primeiro problema é a situação geográfica, né? O segundo problema é que nós temos uma situação de ficarmos refém de uma lei, né, de licitação que ela dá hegemonia e existe uma, como que eu vou chamar isso? É que tem um nome para dar para isso, mas enfim, uma máfia das próprias empresas. O que acontece? Uma empresa grande não entra em Cotia para disputar com a que está aqui. E esse é o acordo para que essa também não entre lá na outra cidade para disputar. Então, o que acontece no final da história? E eu acho que os governos deveriam explicar isso, né? Mostra para as pessoas, fala, olha, a licitação aconteceu, veio essa empresa, essa e essa. Essas duas empresas não têm capacidade técnica, segundo o que a lei determina, para poder vir. Quem ganhou a licitação? Essa outra aqui, que está há 50 anos. Então, que a gente tem um problema aí, que é um problema da legislação que empurra para a sociedade esse tipo de situação. Eu não sei qual é a dificuldade de poder mostrar isso para as pessoas. E aí a passagem de ônibus aqui na cidade, ela de fato é uma coisa absurda. Mas não é o preço da passagem apenas, é a qualidade do transporte. Ele de fato é muito ruim, né? E aí você tem uma questão de que quando essas licitações foram feitas, elas foram feitas com essas condições. Então, o que cabe à sociedade, e o que cabe, inclusive, à Câmara Municipal, fazer uma legislação onde estabeleça tempos e horários, de final de semana principalmente, para obrigar as empresas concessionárias a cumprirem com seus contratos. E aí começar a penalizar a empresa que não cumpre, para poder impedir que ela, mais tarde, continue fazendo esse sofrimento com as pessoas. Então, Cristian, o que acontece, no meu ponto de vista, é isso. Você tem um problema de legislação,
e você tem um problema de hegemonia empresarial. E essa situação empresarial é uma situação que nós não controlamos. Ninguém controla, né? É a tal da elite, né? Ou seja, no fundo, Christian, o que existe é um interesse econômico, empresarial, que ele não dá para a sociedade a menor condição de defesa. E aí o que resolve isso? A Câmara Municipal precisa fazer o seu papel, mas também a Legislativa precisa fazer o seu papel, porque você tem uma gestão que ela é estadual dos ônibus intermunicipais. Por que é que o ônibus que sai de Cotia e vai para Itapecerica da Serra é mais barato que a passagem municipal? É verdade. Me explica. Você explica? Ninguém explica. Por quê? Porque a empresa ela tem um teto para cobrar passagem. E para ela é mais interessante, em razão da concorrência, que ela passa por 3 cidades, Cotia, Imbu e Itapecerica da Serra, de manter esse preço mais baixo. Compensa para ela. Porque ela lota 3 vezes o ônibus no caminho. Exatamente. Né? Então, você tem aqui uma questão de demanda e uma questão de planejamento. Eu acho que, lamentavelmente, Christian, nós tivemos gestores lá na década de, sei lá, 40, 50, 60 do século passado, que não conseguiram projetar a cidade para o futuro. Você pega uma estrada de Caucaia, que você tem 80 mil habitantes, e ela só foi reformada agora com 2 pistas, né? Que é uma evolução enorme para aquela região. Eu acho que a questão da geração de emprego, Christian, é uma questão fundamental da gente pensar nessa próxima gestão, né? E os serviços são a base dessa operação. Você sabe que o maior parque industrial que Cotia tem são 2 ramos, né, que eles são parecidos, mas não são a mesma coisa. É o ramo químico e o ramo plástico e de indústria de transformação, né? Então, mas nós não temos mais uma maioria metalúrgica. Aliás, a metalurgia em Cotia ela é muito pequena ao que já foi no nosso tempo. Nós tínhamos grandes empresas aqui metalúrgicas e o mercado acabou levando tudo isso para outros países ou para outros estados, né? Então, qual é a vocação que essa cidade tem? Eu penso, e precisava de um estudo aprofundado para isso, que em razão do Rodoanel, em razão da rodovia Raposo Tavares, Castelo Branco, que está à nossa frente, e Regis Bittencourt, que está aqui atrás da gente, nós estamos mais ou menos na esquina do mundo, né? Então, a logística me parece ser hoje uma coisa que Cotia poderia gerar bastante emprego. Mas aí você vai ter, olha só de novo, tem que voltar para o assunto. Como que você vai trazer uma grande empresa de logística para Cotia, tendo 12 pedágios, 6 para ir, 6 para voltar? Que empresa vai colocar aqui 300, 500 carros por dia? Nem com incentivo fiscal. Não, e nem pode mais, porque a nova legislação, graças a Deus, impede agora a guerra fiscal, né? O Haddad conseguiu aprovar. Aliás, isso é bacana de falar, o Christian. O Haddad fez um negócio maravilhoso para esse país. Tinha um projeto de lei parado na Câmara dos Deputados há 40 anos, de uma reforma tributária. E aí, por que está tendo uma reação muito forte? É porque, pela primeira vez na história do Brasil, quem compra helicóptero e avião vai pagar imposto. Pela primeira vez na história desse país, quem compra lancha, iate e jet ski vai pagar imposto, porque não pagavam. Pela primeira vez na história desse país, quem tem empresa em paraíso fiscal vai pagar imposto. O imposto era para ser de 15%. O Haddad conseguiu fazer passar por 8%. É a primeira vez que a elite brasileira começa a pagar imposto. E isso, evidentemente, gera uma reação em massa. Mas o povo, nós, sociedade, vamos ver os benefícios que essa carga tributária vai trazer. Porque, pela primeira vez, nós vamos conseguir colocar os pobres dentro do orçamento e os ricos para pagar a conta. Porque quem pagava a conta era a classe média. Sempre pagamos a conta, né?
Então, assim, Christian, eu acho que nós estamos num caminho bom, no caminho certo, mas precisamos ajustar ainda algumas questões. A geração de emprego, ela é a base fundamental para isso e precisa buscar essa vocação. Eu acho que a próxima prefeita, né, que vier a governar essa cidade, precisa ser também meio que uma Lula caixeira viajante, né? Falar, olha, Cotia tem condição de receber a sua empresa. Cotia tem condição de fazer com que aqui você tenha um escoamento de produção mais fácil, porque nós estamos perto, nós estamos aqui. Vamos ficar, que a 40 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, quando estiver pronto o Rodoanel, o trecho norte. Vamos ficar do lado do aeroporto. Nós estamos aqui a 60, 70 quilômetros de Santos, do Porto de Santos. E agora, para ir para lá, tem que sair 4 horas antes, 5 horas antes. Pois é. Então, assim, eu acho que Cotia tem uma capacidade muito grande de estar se preparando para crescer. E, aliás, esse eu acho que é outro tema, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Verticalização na cidade de Cotia. Foi aprovado em Câmara e tudo mais. Muita gente é a favor e muita gente contra. Eu sou a favor, desde que haja estudo, tem que ter mobilidade urbana, saneamento básico, tem tanta coisa. Eu queria que o Ilustríssimo falasse aí umas pinceladinhas sobre a verticalização que foi aprovada em Câmara. Veja só, Christian, nós sofremos um crescimento demográfico da ordem de 2,07% ao ano em Cotia nos últimos 10 anos. O que significa um crescimento de 2,07%? De comparação, a região oeste da Grande São Paulo cresceu 0,71%. E o estado de São Paulo, 0,78%. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que a cidade é a bola da vez. Pode se preparar, ninguém consegue deter o progresso. Então, assim, Christian, eu acho que nós precisamos resolver esse problema do gargalo da Raposo Tavares, e aqui eu vou te contar outra, viu, Christian? A Prefeitura de Cotia, do governo do Rogério, fez um projeto onde, com 300 milhões de reais, projeto esse que já está com o governador do estado, que estava com o governador anterior, com Dória, esse projeto, ele resolve os gargalos que a gente tem na Raposo. Quais são eles? O retorno do 22, que foi feito em 1980, para o povo de 1980. Não planejaram isso para 40, 50 anos depois. Bola na Raposo. Hoje era isso. Não consegue nem atravessar a Raposo. 40 anos. Não planejamos isso. A subida do Cotolengo, 26, ali indo para o Bem-TV, e o gargalo do próprio retorno do 26, que leva para a cidade vizinha de Embu das Artes. Aliviar o retorno do 26 com uma entrada alternativa por dentro do Cotolengo. Pois é. Né? Você tem ali, depois, o centro da cidade, onde o trânsito que desemboca, saindo de Caucaia, Ibiúna, São Roque, Vargem Grande Paulista, vindo para cá, é um trânsito que tem 2 pistas. E adivinha? O pedágio mais caro que vai ter é o do quilômetro 39 da Raposo Tavares. Mas não vão colocar mais nem varrição de rua lá. Como que eu posso, cara, não falar de um governador desse? Do 39 ao 34, mas nem a faixa ele vai pintar. Ele quer colocar o quê, cara? Como que a gente faz para sobreviver? Veja, ali é a região que precisava de um aumento de pista. E, aliás, ali tem espaço. Me explica como é que o Tarcísio vai fazer, e, aliás, essa parte eu adoro, né? Se ele colocar mais uma pista lateral do lado de lá da Raposo e mais 2 pistas marginais, a gente vai tomar café lá na padaria... Como é o nome da padaria aqui? Michele? Não, Michele não, na padaria a padaria Deola. A gente vai tomar café com delivery, porque... Embaixo do Pontilhão, vai ser porque a rodovia vai passar dentro da padaria Dona Deola. É 25 metros, só de pista. Só de pista. E mais a obra. Capaz de ter que arrancar o shopping aqui também, né? Então, o shopping, eu já falei, já avisei lá o pessoal lá. A vantagem é que o cara vai sair com a mão assim, vai sair puxando as coisas da loja, porque
a pista entra dentro do shopping. Aí, talvez, a tal da elite se doa, porque não vai poder mais tomar cafezinho ali na trilha do pão. Exatamente. É isso, cara. Veja, é uma irracionalidade. Quantos empregos vai afetar isso? Você pensa o seguinte, pensa a marginal da rodovia Raposo Tavares, dos dois lados, como é que você consegue colocar mais 3 pistas com acostamento? Não cabe, você é do trânsito. Você vai criar um problema, cara, que é insolúvel. Então, assim, ele vai tirar emprego na obra e depois ele vai tirar emprego em razão da cobrança do pedágio. Como é que um cara... Ixi, eu não consigo parar de falar sobre isso porque eu estou indignado com isso. Como que um sujeito vai contratar um trabalhador aqui de Cotia, uma trabalhadora aqui de Cotia, se ele tiver que ir de carro? Ele já tem o custo do combustível, que é fixo. Ele tem o custo do estacionamento, que é fixo. Ele tem os custos operacionais do carro, que é fixo. Some-se a isso mais o pedágio. Esse cara fica inviabilizado. É melhor contratar o cara de Guarulhos. Não tem essa despesa. Exatamente. É isso. Falando de que cidade de Cotia não é mais cidade das rosas, é a cidade dos espinhos por conta da segurança pública. Assalto, Pix e tudo mais. Vamos falar um pouquinho de segurança pública, ilustre amigo. Kirchen, eu penso que nós, no campo da esquerda, precisamos lidar melhor com o tema da segurança pública. Nós temos uma deficiência nesse campo, porque nós fomos educados por 2 fatores fundamentais. Primeiro, o fator ditadura militar, ou seja, os presos políticos eram uma situação, para quem era de esquerda, de vítimas de um sistema estatal e bruto. E essa brutalidade se mantém ainda hoje, só já não são mais presos políticos, né, que enfrentavam a ditadura militar. Depois disso, você tem a formação cristã católica do perdão, né? Tem toda essa lógica que nós fomos formados muito dentro desse campo de atuação. E aí, eu acho que algumas coisas, elas precisam ser colocadas no lugar. Por exemplo, o processo de segurança pública, ele é fundamental para o bom convívio da sociedade. Nós não podemos abdicar de que as pessoas que saem da lei, elas não precisem ser corrigidas. Agora, a correção é a prisão? O Rio Grande do Sul está mostrando que a justiça restaurativa ela é muito mais eficiente do que a prisão. E, aliás, muito mais barato. Aliás, você manter um preso dentro de um presídio é muito mais caro, é quase 10 vezes mais caro do que manter um aluno dentro de uma sala de aula. Então, é uma conta burra, é uma conta estúpida, que alguém está ganhando muito dinheiro com os presídios. Seja o crime organizado, que tem ali um batalhão, né, de pessoas que facilmente vão ser arregimentadas, você estraga a vida de uma pessoa por um erro que pode ser grave ou pode ser de menor gravidade, mas uma vez fichado, essa pessoa está marcada nessa sociedade tão julgadora, e a gente precisava, então, ter polícias que tivessem a concepção de lidar com a criminalidade, com a força necessária para que isso seja combatido, mas não com a força excessiva para matar. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio que, no meu ponto de vista, os militares não conseguem fazer. Nós precisávamos, olha só, Kirchen, eu tenho uma ideia de segurança pública que é uma ideia que é a ideia norte-americana. Os norte-americanos municipalizam a sua polícia. Por quê? Porque o guarda civil municipal, na imensa maioria das vezes, ele, se não é da cidade, passa a ser da cidade. Porque a vida dele passa a ter uma ação muito concreta aqui. Os policiais militares fazem um concurso estadual. Eles vêm do interior para cá, eles vão da capital para o interior. É uma vida muito dura do policial militar. Eu acho que um dos componentes que nós poderíamos pensar era em municipalizar a polícia estadual. A polícia civil,
a Polícia Civil continuar com o papel de Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, mas a Polícia Militar desmilitarizar e torná-la uma Polícia Civil Municipal, que pode ser fardada. Não é o problema ser fardada, até porque ela organiza a vida, é ostensivo preventivo. Então, assim, isso talvez desse para a gente uma condição melhor. Por quê, Cristian? Porque o Guarda Civil Municipal, que precisa ser muito valorizado, e, aliás, a segurança de Cotia só não é um caos por causa da Guarda Civil Municipal, por causa dos agentes de trânsito, por causa das pessoas que lidam na municipalidade. O guarda municipal, ele conhece o filho do sujeito que aprontou ali. Ele sabe ir na casa do cara, porque quando o moleque é pego, quando o sujeito é pego, ele fala, meu, isso aqui é filho de fulano de tal. Ou a própria pessoa se fala, ó, eu sou sobrinho do guarda tal. É isso. Exatamente. Porque ela é uma polícia doméstica. Né? E ela não é, Kirchen, menos eficiente do que a Polícia Militar. Aliás, os números comprovam. A Guarda Civil Municipal de Cotia é muito mais eficiente do que a Polícia Militar. Tem mais número de pessoas, tem um efetivo maior, tem uma capacidade, mas vejam... Ação rápida para chegar no algum A Guarda Municipal é muito eficiente. Ela é muito eficiente. Então, assim, eu tenho o prazer e a alegria, Kirchen, de ter sido o fundador da Associação dos Guardas Civis Municipais dessa cidade, quando era vereador. Né? Eu fui a pessoa que a minha assessoria toda foi presa, porque a gente fez uma panfletagem na porta da Guarda Municipal chamando greve da Guarda Municipal. Então, só não fui preso eu, mas os outros foram tudo para a delegacia. Então, assim, para mim, é uma grande honra. Cara, sou um apaixonado pelas guardas municipais. Eu acho que a Guarda Municipal merece, precisa ter um reconhecimento, precisa ter um incentivo, precisa ter uma instrumentalização muito adequada, porque a vida dessas pessoas é uma vida sacerdotal, dedicação à vida dos outros. Né? Então, eu acho que a Polícia Militar tinha que ser extinta e, no lugar dela, ser colocado as polícias civis municipais. Ilustríssimo amigo, vamos falar um pouquinho também. A gente tem muita coisa ainda para falar, viu? A gente tá bem... Você viu que quando o papo é bom, né, a conversa vai longe. Vou falar um pouquinho de educação, um quesito muito importante na cidade. Kirchen, você sabe que eu tenho uma experiência de 34 anos de vida pública. 34 anos. Isso me dá uma honra muito grande. E, Kirchen, eu já fiz muita coisa na vida pública. Eu já fui conselheiro tutelar, eu já trabalhei em um dos maiores programas de direitos humanos do país, pelo Estado. Eu já fui vereador. E por 2 vezes? Por 2 oportunidades, assessor parlamentar. Eu tenho uma vida pública muito que me honra muito. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu sempre fui muito apaixonado por tudo que fiz na vida pública. Mas tem um momento na minha vida que me deu uma alegria profunda, foi quando eu fui da Secretaria Municipal da Educação de Cotia. Esse certamente foi o momento na minha vida que eu mais aprendi. Olha, Kirchen, é apaixonante. Eu devo ter, Kirchen, mais ou menos umas 14 ou 15 mil fotos de crianças de Cotia, que eu fotografava. Muito sigiloso, nunca isso vai passar para ninguém, está na mão da Secretaria de Educação, aliás, essas fotos, evidentemente, comigo, porque o Rogério fez um trabalho na educação, cara, que foi muito importante. Você sabe que, se você juntar os últimos 20 anos até 2016 de administração, ela não tem o número de salas de aula que o Rogério fez em 8 anos. O Rogério fez mais salas de aula em 8 anos do que nos 20 anos anteriores. O Rogério reformou, e eu quero dizer que eu tenho uma responsabilidade muito grande nisso, sabe, Kirchen? Quem foi a campo, escola por escola, e os diretores são testemunhas disso, os professores são testemunhas disso. E escola por escola, para fazer levantamento, eu ia para a escola, Kirchen, e o diretor falava, de novo, todo ano a mesma coisa, Toninho. Eu falava, mas dessa vez a gente vai fazer. E fizemos, e fizemos. A ideia de fazer, Kirchen,
as câmaras nas escolas foi minha, né? Eu fiz o primeiro levantamento para poder estabelecer uma relação de segurança, porque, cara, o que tinha de escolas roubadas era impressionante. E eu sabia que as câmaras nas escolas ajudariam muito na segurança. E, de fato, o Rogério fez esse projeto, que é um projeto, aliás, fabuloso, premiadíssimo, né? E vai ser muito premiado ainda isso. Então, eu, pessoalmente, penso que a educação é o único caminho para que os pobres possam ter progresso de vida. O sistema capitalista é perverso, Kirchen, porque ele pega exceções e mostra como se fosse regra. Ou seja, você pega o camelô que virou dono da empresa de comunicação e ele passa no imaginário popular a ser visto como o sujeito que é o comum, quando, na verdade, ele é apenas um. O que é fora da regra, e aí o que é regra de fato, são pessoas que conseguiram estudar. Os pobres que conseguiram ter acesso à educação, onde o Estado funcionou, onde o menino teve lá a creche, a pré-escola, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, o ensino médio de qualidade, esse cara necessariamente vai brotar dali uma pessoa melhor. E as escolas municipais de Cotia, nós temos escolas aqui, Kirchen, que a sociedade, lamentavelmente, até não conhece. Mas você pega a escola da Pioneira, eu duvido que haja uma escola particular tão boa quanto aquela. Ó, que eu estou te falando. Aliás, uma sugestão, desculpa, Lu, vou falar aqui o seu nome, é uma das diretoras que eu mais admiro nessa cidade. Não tenho uma amizade nenhuma com ela, apenas uma admiração à distância. O que ela fez naquela escola é algo fantástico. O que a Shirley faz aqui no Cantagalo, no Adoc Lobo, o que você faz aqui no Jardim Barbacena, né? Cara, você tem que ver essa escola. O que acontece em várias escolas da nossa rede são escolas inovadoras, são escolas de uma capacidade de gestão e de uma capacidade pedagógica, Kirchen, que é de fazer inveja. O que é triste é o que acontece logo em seguida. Você tem salas de aula no município que tem 20 alunos, claro que tem salas também muito lotadas nos bairros mais periféricos, mas você tem escolas que têm um nível educacional fabuloso, e aí quando esse menino ou essa menina sai do ensino fundamental 1 e vai para o Estado, ele vai para a sala de aula com 40, 50 alunos. Aí, Kirchen, aí é morro abaixo. Nós temos uma rede de matrícula de mais de 36 mil alunos no ensino fundamental. Sabe quantos alunos chegam no ensino médio? 14 mil. O que acontece nesse meio tempo? O cara desiste, porque é uma escola ruim, Kirchen. Sabe quando foi a última escola construída pelo Estado em São Paulo, em Cotia? A última escola construída em Cotia pelo Estado foi em 1992. 42 anos atrás. Cara, o Estado de São Paulo para Cotia é uma tragédia. É uma tragédia. Nós não temos escolas estaduais. Nós temos um professorado entristecido com essa relação espúria que esses governadores fazem com essa classe. Então, nós precisamos ter um projeto para a educação, com um projeto de vida. Você sabe, Kirchen, que eu penso que um pai de aluno que tem um filho numa escola e que falta professor, esse cara precisava ir para a guerra. Esse cara precisava ir para o pau. Não é possível que um filho, no ensino médio, possa competir uma vaga no Bradesco, né, com um menino que está no Colégio Rio Branco, com um menino que está no Colégio Objetivo. Como que o menino do Pedro Cassimiro Leite, vou falar do Pedro porque é a escola que eu estudei, que eu tenho um orgulho danado de ter sido aluno do Pedro, como que um aluno do Zacarias, do Idomeneu, um aluno do Odair Pacheco, pode competir se no ensino médio faltou o professor de geografia, o professor de matemática, o professor de inglês, o professor de português? O prejuízo
de um mês, Kirchen, de aula, significa um Enem que não dá para passar. Exatamente. Então, assim, meu irmão, eu vou te falar, o sistema é bruto. E aí eu volto ao início da nossa conversa. Enquanto esse Estado não oferece essa educação de qualidade, ele oferece um camburão Toyota novíssimo, lindo, agora. Viatura nova, né? Viatura linda, né? Mas ela é eficiente. Mas ela não foi eficiente, esse mesmo Estado que dá essa viatura bonita, com o professor dentro da escola, com o médico para cuidar da deficiência daquele menino, da alimentação. Kirsten, nós tivemos 14 crianças mortas em Cotia a cada 100 mil nascidos vivos no ano de 2023. De onde vêm essas mortes? Da miséria, da pobreza. Exatamente. Entendeu? Das mães que usam droga e que engravidam na rua. Nós temos uma situação, Kirchen, de desinteria, que mata ainda hoje. Não pode. Como que a pessoa pode morrer de desinteria nos dias de hoje, numa cidade do estado mais rico da federação? Não tem sentido. Você entende que o Estado falta quando ele não faz em Cotia um projeto de habitação há mais de 10 anos. Não tem uma casa construída em projetos habitacionais. A última casa que foi entregue aqui foi entregue pela Dilma. Depois disso, não teve uma. O golpista do Temer cancelou todos os projetos. Depois, a desgraça veio e piorou ainda mais, que não colocou um centavo. E o nosso povo aumentou a população que precisa de casa. E não tem. Agora estamos tentando retomar. Mas não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Então, esse Estado falha na saúde, na educação, na habitação, falha no saneamento básico. Nós temos em Cotia, Kirchen, mais de 9 mil fossas sépticas. É um absurdo, mais de 14 mil fossas que sequer são as fossas sépticas, que são aquelas que trabalham direto com a terra, que poluem o lençol freático. Exatamente. Você tem uma Sabesp, que foi vendida agora, e que tinha como projeto, em 2029, ter 100% de água e esgoto tratado em Cotia. Sabe o que o Tarcísio fez? Colocou esse mesmo projeto para 2064. Nós não vamos estar vivos. Não vamos estar vivos. Eu queria tanto que você estivesse vivo em 2064, mas não sei se vai dar tempo. Eu não vou estar, não dá tempo. E eu também não. Mas são isso, Kirsten, que nós estamos vendo. Mas quem vai pagar essa conta é nossos filhos, nossos netos. É isso. Ilustríssimo amigo, pitaquinho em saúde, vamos falar de saúde. O pessoal fala daí das superlotações dentro das PAs e tudo mais, mas também tem aquele detalhe. A gente atende as demandas de várias cidades, como Carapicuíba, Vargem Grande. Vamos falar um pouquinho de saúde pública na cidade. Ô, Kirsten, você sabe que eu sinto muita falta? O pessoal que foi fazer filmagem mesmo, né? No pronto-socorro infantil, não voltou mais lá, rapaz. Não? Não. Foi só no primeiro dia e segundo dia. O que aconteceu? Os médicos estão atendendo. Sabe o que acontece, Christian? Eu acho que a hipocrisia política, cara, ela faz um dano muito grande à população. Christian, o Sistema Único de Saúde é um sistema fabuloso, cara. É um sistema que a gente precisava defender ele com a vida, porque foi o SUS que segurou o rojão na hora da pandemia. E é o SUS que segura a nossa vida quando a gente se acidenta. É o SUS que também, quando os pobres ficam doentes para valer, é quem dá condição de atendimento à saúde. Agora, o empobrecimento da população, Kirchen, levou um contingente enorme da classe média para dentro do sistema público de saúde. E aí a demanda aumentou. Eu acho que algumas coisas a gente precisa ter coragem de falar, né? A saúde, ela é, no meu ponto de vista, na ação do pronto-socorro, Cotia tem um bom serviço de saúde. Mas a situação
é que o Estado nos falta muito na saúde básica, tanto na condição de investimento, quanto na condição também de fazer com que haja programas para aliviar aquela lógica do problema médio de saúde. Porque assim, Christian, se eu tiver com dor de garganta, eu vou no pronto-socorro e eu consigo lá um atendimento rápido ali, saio com amoxicilina e tal, e resolvo o meu problema. Mas se eu tiver com um problema mais grave na garganta, que eu precise de uma ressonância, que eu precise de um ultrassom, que eu precise de uma situação para identificar o problema que eu tenho na garganta, isso não é saúde básica. Porque a saúde básica é preventiva, essa é a responsabilidade constitucional do município. A saúde de média complexidade, ela é constitucionalmente responsabilidade do Estado. Só que você tem 278 mil habitantes hoje e o mesmo hospital que tinha em 1976, quando ele foi inaugurado. Você entende que quando Cotia tinha 60 mil habitantes, ela tem o mesmo hospital que ela tem hoje? Exatamente. Com 270 mil habitantes. Então, assim, o que nos falta... Mais de 280, né? Mais de 280. Nós temos hoje uma falta muito... Sabe que às vezes eu penso, Christian, que a sociedade cobra o prefeito e o presidente da República. E esquece que tem um governador, que, aliás, agora não temos, mas tudo bem, essa é uma outra questão. Não tem. Cadê o governo do Estado? Sabe o que o governo do Estado fez? Fechou a porta do hospital. E aí sobrecarregou a UPA. Sobrecarregou, cara. Só demais. Se tiver vaga. Então, assim, você tem uma situação onde a gente precisava fazer a melhoria do sistema básico de saúde, mas também dizer que o Estado precisa fazer uma AME aqui em Cotia. Porque é papel do Estado, a questão da saúde, da complexidade média. E a alta complexidade é universitária, é federal, é ciência, né? Que, aliás, Kirsten, veja só, eu vou te contar uma coisa aqui que eu não sei se você sabe. Você sempre me viu andando meio tortinho, né? Você sabe o motivo? Foi atropelado? Não, eu tive paralisia infantil, poliomielite. Eu nunca perguntei porque eu acho muito indelicadeza, porque, né? Às vezes tem pessoas que não gostam. A minha perna esquerda, ela é mais fina e mais curta do que a minha perna direita, né? A poliomielite. Eu sou a última geração que teve poliomielite. E por que eu sou a última geração? Porque em 1972, quando eu nasci aqui em Cotia, minha mãe não sabia o que era uma vacina. Não tinha informação que precisava tomar uma vacina contra a poliomielite. Hoje você tem a vacina e tem pai e mãe que está negando a eficiência da vacina de pólio, em razão de um processo ideológico. Kirchen, isso é de uma estupidez, de uma canalice política, de uma ação, cara, da extrema-direita, que ela precisa ser repelida. Nós estamos vendo a pólio voltar. Não é possível uma pessoa ficar condenada a ter dor na perna como eu tenho, o resto da vida, de ter uma perna atrofiada, porque um desgraçado falou que vacina mata. Não, vacina salva. Pelo amor de Deus, vacina salva. A poliomielite é uma doença que dói. E ela está voltando para o Brasil. Estava extinta. Então, meu irmão, vou falar para você uma coisa. Nós precisamos voltar a sermos seres humanos. Porque é inumano essa posição. E aí, voltando à questão da saúde básica, Cotia tem uma rede importante, são 26 UBSs nesse município. Esses dias atrás uma pessoa falou, mas deve ter umas 4 ou 5 UBSs. Eu falei, não, são 26. Agora, ela não consegue dar conta dessa demanda porque você não tem cobertura. Porque uma parte das coisas comuns, o município tem responsabilidade de resolver. Mas aquilo que passa um pouco daquilo que é a saúde básica, e por isso que chama-se... remédio, essas coisas. Aí a responsabilidade daqui tem que cumprir. Mas você tem uma questão de
complexidade média, que aí o que te falta é o Estado. E o cidadão, com toda a razão do mundo, vai cobrar quem tem mais perto dele. E quem está mais perto dele, o Tarcísio ou o Rogério? O Rogério, Franco. Então, meu irmão, vai pagar a conta. E alguns vereadores que só aparecem na época da eleição. Estamos com o horário bem apertadinho, você viu que ainda tinha muita coisa para a gente falar, mas eu vou ter que dar uma cortadinha aqui. Mas, para encerrar com chave de ouro, a última pergunta que eu vou te fazer, que é uma pergunta muito importante, eu sei que Vossa Excelência é cristão. Ser cristão na política. Ser cristão na política é não ser hipócrita. É não fingir ser o que não é. É não chamar Deus de cabo eleitoral. Deus não escolhe candidato. Se tem um padre ou um pastor dizendo esse candidato é o candidato que Deus enviou, esse pastor está mentindo. Simples assim. Todos os homens e todas as mulheres, independente da sua condição religiosa, independente ou ateia, todas as pessoas, independente da sua condição de fé, todas as pessoas, independente da sua condição sexual, todas as pessoas, independente da sua condição de raça, são filhos e filhas de Deus. Todos são abençoados. Não há uma única pessoa, Cristian, que não o seja. Por isso é que existe uma manipulação religiosa, e eu sou uma pessoa religiosa, triste, um fundamentalismo baseado apenas e tão somente na sede pelo poder, não é pela fé em Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo passa longe dessa gente hipócrita que fica falando que é a favor da vida, mas que deseja a pena de morte para aquele mesmo menino que lhe disse que a mãe deveria ter ele e não abortá-lo. Aí, quando ele fica com 10 anos de idade, que ele taca a pedra num carro para roubar o que tem dentro, aí essa mesma pessoa, ou rouba um celular, essa mesma pessoa fala, tem que morrer. Ora, não era para não abortar? Aí vai abortar em vida? Hipócritas. Foram essas pessoas que Jesus denunciou. Veja só, Kirchen, o grande debate que teve agora foi sobre a questão do aborto. É um debate duro, difícil. Quem em sã consciência pode defender o aborto, Kirchen? Não dá para defender. Mas, Kirchen, veja só, Jesus foi apresentado a uma mulher que foi pega em adultério, como se o homem não tivesse feito o adultério. Essa mulher tinha como pena a condenação por pedras. Essa mulher foi absolvida por Jesus, porque Jesus perguntou onde estavam seus acusadores. E como nenhum deles tinha moral para poder acusar aquela mulher de qualquer que fosse o pecado, todos eles se afastaram. Esse é o Jesus que eu acredito. Porque aquele outro que essas pessoas pregam, dizendo ser ele vingador, não é Jesus Cristo. Dizendo ele ser a favor da morte, não é Jesus Cristo. Homens que abençoam armas, em nome de qual Deus? Ah, não, Kirchen, eu não tenho paciência mais com esse povo. Para mim, os fascistas precisam ser combatidos. Mas os fascistas religiosos têm que ser combatidos e desmascarados, porque eles fazem mal à fé cristã. E nós precisamos fazer com que eles sejam mostrados para que nós possamos nos defender dessa gente, dessas raposas, desses lobos em pele de cordeiro. Então, Kirchen, eu sou amigo de muita gente evangélica e tenho minha família, grande parte dela é evangélica. E eu tenho um carinho enorme pelos meus irmãos evangélicos. Mas o que muitos dos pastores e também padres têm feito ultimamente, falando que é contrário a uma determinada ideologia, é vender a outra. E junto com ela está vendendo a falta de saúde, de educação, de transporte, de moradia, porque as pessoas que eles defendem, olha o voto que eles estão fazendo lá no Congresso, e olha o voto que eles fazem aqui nessa Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. Hipócritas são o que eles são. Quero agradecer você nos dar o privilégio de vir bater esse papo, contar um pouco da história do Partido dos Trabalhadores, contar a história da sua vida. Antes de eu te passar as considerações finais, saiba que você é meu amigo há mais de 30 anos e você não podia deixar de ganhar o presentinho do Fecha Conta. Quero que você leve para sua casa
representa o trânsito da cidade e o programa Fecha a Conta. Agradecer, uma honra receber Vossa Excelência aqui. Você sabe que a nossa TV Granja Viana está de portas abertas para quando você quiser voltar aqui, bater um papo, contar a sua história. Uma honra. Ilustre amigo Toninho Calunga, suas considerações finais, meu irmão. Kirchen, uma honra, uma alegria. Rapaz, E não uma hora falamos e tudo. meia. E não falamos tudo. Passo muito rápido. Eu quero agradecer também o pessoal da produção que está aqui, gente. Muito grato por me suportar nesse tempo todo aqui. Kirchen, meu irmão, que bom revê-lo. Saiba que eu te admiro muito. Você sempre foi o que você é hoje, Kirchen. Você nunca mudou, cara. E que bom ter esse tipo de personalidade onde, independente de onde esteja e com quem esteja, é a mesma pessoa. Então, saiba que você é um sujeito muito especial. Quero agradecer ao Gabriel, meu querido filho, que está me acompanhando aqui hoje, o Rafael e a Mariana, que estão em casa, a Mirtes, que está também em casa. A Mari está na live, todas as pessoas. Tá na live. Ah, tá aí. Tá. E todas as pessoas, todos os meus irmãos e irmãs de fé e de caminhada, todos aqueles que lutam por justiça e que acreditam na utopia como parâmetro da nossa caminhada. Que Deus nos abençoe e que Deus os abençoe. Quero agradecer a todos vocês que estavam na live. 1 minuto, 30 segundos ou a live inteira. Quero agradecer, quero que Deus abençoe, entre no seu lar, abençoe, toque a sua família, dê para vocês saúde, paz e felicidade. Não venda o seu voto. As redes sociais, Calunga, vamos falar um pouquinho das redes sociais antes de encerrar. Como é que está lá o Instagram? Fala para mim. É só procurar Toninho Calunga que vai achar. Está sempre Toninho Calunga. Tá Toninho no Calunga TikTok no YouTube, também, né? No TikTok. Nessas que eu não sei estão em todas lá. Só colocar Toninho Calunga, vai lá conhecer o trabalho dele, a história dele e admirar o trabalho dele. É uma honra para a gente estar abrindo essa semana. A demanda está tão grande que hoje os programas também vão ter todas as segundas-feiras. Na quinta-feira estaremos de volta. E você que almeja um cargo, ser prefeito, ser deputado, ser vereador da cidade de Cotia, você tem que ter projeto, você tem que gostar de gente. Mas antes, você tem que passar aqui pelo Fecha a Conta. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo, AUPI. Tchau, tchau.